nessa nossa reunião de hoje. Bom, segue aí, Marcos. Bom, pessoal, bom dia. Então, hoje a gente está começando o terceiro webinar do Alfa Romeo BR Alfa Cult. O tema hoje é Oficina Padrão Alfa Romeo, com o Dib, o Beto e o Guilherme, né, que tem oficinas renomadas em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. E nós vamos dividir a fala em tópicos, eles vão discorrer sobre esses tópicos. E então eu vou dar uma passada rápida aqui e depois eu deixo a palavra já direto com eles. Os tópicos serão atendimento, 2, diagnóstico, 3, manutenção básica alfa, 4, ferramental alfa, 5, problemas mais comuns nos diversos modelos, dos mais modernos, claro, mercado de peças de reposição atual e manutenção em tempos de quarentena. Então, são esses os tópicos já distribuídos e a gente pode iniciar, então, no tópico atendimento. Vamos lá? Enfim, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu só vou dar uma passada aqui pela Marinelli. Meu nome é Guilherme Jardim e a gente combinou de se apresentar. Então, eu vou ver se eu consigo mudar a câmera aqui para vocês darem uma olhada. Quem não conhece, conhecer a Marinelli, né? E falar um pouco sobre... Como é que vira isso, hein? Falar um pouco sobre o que seria a minha entrada no mundo Alfa Romeo, né? Eu, aos 5 anos, meu pai abriu o portão e trocou um SP2 por uma 2300. E aí, a partir daí, não teve jeito. A gente sempre teve carro lá, essa 2300 eu aprendi a pilotar nela, dirigir. Alguns de vocês conhecem as histórias, né, desses carros. Estou dando uma volta aqui pela Marinelli só para vocês conhecerem mais ou menos. Essa aqui é a parte dos clássicos. Os carros em produção de dia a dia ficam mais para lá, né, onde é que estão aqueles elevadores lá. Depois a gente dá durante os tópicos a gente pode dar uma outra verificada. Mas é isso. Vou passar minha palavra agora para o Beto se apresentar, depois a gente volta para os tópicos. Beto. Olá, bom dia. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos a participação, a colaboração também. Meu nome é Roberto Florentino, sou daqui da BF, Soluções Automotivas, São Paulo. E é isso, a gente vai abordar alguns temas aí de manutenção, de atendimento, diagnósticos, enfim, muitas coisas. Minha história com a Alfa Romeo começou em meados de 93, quando eu comecei a trabalhar na Fiat. A primeira foi na Barão de Mauá. Dali eu tive contato já com o 64, logo no início. Depois eu fui passando por concessionárias diversas, inclusive na Mais, que é do Grupo Sinal também, onde eu tive contato com já Alfas mais modernas, tinha um espaço separado era dividido por categorias de mecânicos, era classe Uno, tipo, Tempra e Alfa Romeo, que era totalmente separado. Isso foi tomando gosto da coisa, e a explosão mesmo foi em 98, quando saiu o 156. Depois acho que em 2004, eu entrei na Itavema, depois de ter corrido em outros concessionários. Mas o 156 foi que me chamou mais atenção, inclusive por conta de uma entrada de uma novela, que a Malu Mader apresentava o primeiro capítulo dirigindo o 156. Aquilo me apaixonou e eu decidi que eu tinha que comprar um carro desse. Então, acho que muitos já me conhecem aqui. Eu estou em São Paulo. E vamos apresentar agora o Dib Neto, lá de Curitiba, lá da Engetec. Bom dia a todos. Então, meu nome é Dib, José Antônio Dib Neto. Para quem não sabe, meu nome é José Antônio, lá do início, né? Eu tenho a oficina aqui em Curitiba, então, há 15 anos. Eu comecei em 2005. No início, não trabalhava especificamente com alfas ou dirigido a alfas, né? Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Mas isso vem desde pequeno, né? Desde a família já, a paixão pela Alfa Romeo.
Então tem uma foto bem pequenininha aqui com uma 2300 lá ao fundo. Depois também aqui com uma 164. Então isso assim sempre foi a paixão da família, né? E ao longo do tempo, com a abertura da oficina, as coisas começaram a se dirigir para a Alfa Romeo, devido a algumas amizades que nós fomos fazendo ao longo do tempo, e isso acabou com que crescesse demais o atendimento aqui em Alfas e especializando em algumas Alfas modernas, né? E isso acabou que hoje também conseguimos adicionar aqui algumas situações de peças e ajudando a todas essas Alfas que continuem rodando aí pelo Brasil. É isso. Acho que agora é o Guilherme, né, Guilherme? Pessoal, tópico, podemos começar então os tópicos, né? O número 1, atendimento. Quem vai falar sobre o atendimento? Guilherme Jardim. Atenção, Guilherme, está ouvindo? Guilherme, ele tá tentando ligar o microfone, Guilherme. Tem que ir. Deixa eu ver se eu consigo ligar por aqui. Guilherme, seu microfone ainda está desligado. Você tem que dar um ok aí. Está com uma certa dificuldade. Quer que vamos seguindo, ou Beto, de repente, até abrir o microfone? Pode ser? Acho que é melhor. A hora que ele retornar, ele avisa. E aí vai começando, não tem problema. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da manutenção básica das Alfas modernas, né? Das Alfas modernas. Eu trouxe algumas peças que eu vou acabar mostrando por aqui para exemplificar algumas situações. E eu e o Beto, que temos mais contato com a oficina na parte de manutenção, vamos trocando aqui uma espécie de ping-pong, no sentido de passar as nossas experiências e algumas coisas mais relevantes com relação a alguns problemas que têm acontecido, tá? Então, eu vou começar na manutenção básica, aquele tópico que é um pouco polêmico, junto com o quadrifólio azul e tudo aquilo que todo mundo já sabe, que é a questão do óleo lubrificante das Alfas, né? Isso. Então, essa questão do óleo é uma especificação que já vem de muito tempo. Na Europa, essa especificação nunca alterou, ela sempre foi a 10W40, né? Estou falando para todas as Alfas modernas, ali dos motores CF1, os Twin Spark, de 96 para frente, tá? Existia uma outra recomendação Alfa na Europa para os motores da GTA, das 147, das 156 e uma especificação para uso mais em corridas ou em uso mais severo que eles utilizam, que seria o 10W60. Esse óleo 10W60, que é um racing, ele não existe no Brasil a preço competitivo. É uma peça, é um fluido extremamente caro, mais de R$200 o litro, e que ninguém vai utilizar numa situação dessa. Existe uma alternativa para quem gosta de fazer track days e ter um uso um pouco mais esportivo, que é esse óleo aqui com a viscosidade 5W50. Tá? É um óleo sintético, de excelente qualidade, que tem uma partida a frio bem interessante, de 5, e 50 para manter a viscosidade depois que o motor está quente. Então, para ser bem sucinto, questão do óleo. 10W40 não se erra, pode se colocar, não vai ter nenhum tipo de problema com borra, nenhum tipo de problema com lubrificação, vai funcionar tranquilo, sem maiores dramas. Tá? Com relação a aditivos do radiador, agora eu vou dar um tópicozinho nessa situação aqui. Tá? Somente as 166 e as 147, após 2003, passaram de fábrica, lá no primeiro enchimento, a usar fluidos orgânicos.
Então, não confundam os fluidos que têm a cor rosa, verde, azul, são corantes. Não necessariamente um fluido orgânico tem que ser rosa. Ele pode ser azul, verde, amarelo, qualquer outra cor. Então, mas aí isso acaba confundindo muitas pessoas, principalmente pelo fato de chegar no posto de gasolina e o pessoal, vamos vender isso aqui para completar e tal. Não façam isso, tá? Numa emergência, coloca-se água desmineralizada, tá? Coloca, não vai ter problema, não vai provocar nenhum tipo de situação. É a melhor situação para uma emergência. Agora, o Beto vai comentar comigo depois, enfim. Sempre me perguntam aqui, Dib, eu posso trocar o fluido das minhas 145, das minhas 156, 4 cilindros, pelo orgânico, colocar o rosa? Pode, não há nenhum problema. Desde que a gente faça o esvaziamento completo do sistema com o inorgânico e passe para o orgânico, tá? Então, a recomendação é, pode completar com água desmineralizada, deixar ligar 2 ou 3 vezes a ventoinha, esgota-se tudo de novo e completa-se, ou troca-se, né, pelo orgânico. 10 não vai ter problema, troca-se a cada 5 anos o orgânico e o inorgânico a cada 3. Essa é a recomendação, né? Obviamente não tendo vazamento, essas situações todas. Padrões agora de quilometragem, vou ser um pouco breve com relação às correias, que é outro ponto que todo mundo tem uma situação de dúvida, né? Veja bem, a Alfa foi mudando essa recomendação de fábrica desde quando lançaram esses motores. Então ela começou com 5 anos ou 60 mil quilômetros, depois ela baixou para 4 e percebeu que com esse tensor aqui, ó, o pessoal acho que consegue ver bem, é um tensor original, ok? E ele é metálico, certo? Ele é metálico. Nessa situação aqui, a Alfa fez uma atualização, por último, já em 2008, para baixar isso para 3 anos, porque as correias teriam um desgaste mais severo aqui, com esse contato de tensionador. É uma recomendação técnica meio nova que existiu aí, na Europa isso está acontecendo, mas que no Brasil, se a gente conversar que tem que trocar a cada 3 anos, a gente sabe que a situação não vai acontecer, né? Por causa do custo, uma situação bastante complicada e tal. Por segurança, 4 a 5 anos é uma situação bastante aceitável, até porque esses carros não têm uma quilometragem muito elevada, não se roda normalmente com Alfa 60 mil quilômetros em 4 anos. Isso aqui não tem acontecido no Brasil, pelo menos aqui eu tenho visto isso, que é bem menos, né? Então, pode se estender em 4 a 5 anos sem nenhum drama essa questão das correias, tá? Um tópico importante aqui com relação à questão das qualidades das peças, né? E junto com a manutenção. Fluido de freio e fluido de embreagem, pessoal, é o mesmo fluido. E as pessoas às vezes confundem isso, tá? É o fluido DOT 4, que está sendo colocado no mesmo reservatório. Acho que o Beto tem aí um fluido para mostrar também. Oi? Cortou ali, então o Beto está mostrando, tá? Então o fluido DOT 4, ele tem que ser substituído a cada 2 anos, tá? 2 anos é o limite para isso, tá? Não deixar passar, porque o que ele acontece? Ele é higroscópico, ele absorve água. E nessa absorção de água, o Beto vai fazer um favor de me mostrar agora ali o flexível da embreagem, que é de borracha. E ele vai fechando o fluxo do óleo, tá certo? Então o Beto está ali mostrando. Isso. Obrigado, Beto. Então o que acontece? Esses flexíveis, eles são colocados principalmente aqui de um cilindro de pedal de 1,56, tá certo? E o que acontece aqui? O fluido entra por aqui e vai fazer a atuação do cilindro. Com o tempo, esse flexível de embreagem, ele acaba fechando o fluxo pelo óleo antigo. E o pedal não retorna de forma adequada, o pedal fica pesado, a pessoa troca a embreagem, poxa, mas eu troquei a embreagem novinha e o meu pedal continua ruim. Com certeza, tem que verificar essa parte hidráulica, as pessoas esquecem dessa situação. Então isso é muito importante. 2 anos, troca tudo. Fluido de freio e de embreagem é o mesmo fluido. Tá? Isso é muito importante, não é só para Alfa, é para qualquer carro. Com relação a algum outro prazo,
que eu me lembre aqui agora, falamos do óleo, falamos do aditivo, falamos das correias, falamos do fluido do freio. Bom, questão de... Dib, né? Filtro do óleo é um outro drama, que o pessoal, coloca qual? Coloca qual? Este é o filtro que é original das TS e também utilizadas nas 156V6, né? Então, o que acontece aqui? Esse filtro, ele tem uma válvula lá no fundo, que alguns filtros do mercado, algumas marcas não possuem. Ele não mantém a retenção da pressão do óleo correto, tá? Então, não trocar óleo no posto, trocar óleo... Isso, Beto, perfeito também, isso mesmo. Então, sempre ficar atento a essa questão aqui para poder utilizar. Exatamente, Malfitas, é isso aí. É a mesma aplicação de filtro, linha Fiat, fácil de achar em concessionária, fácil de encontrar até em autopeças. Compre marcas de primeira linha. Cuidado com a questão da válvula. Eu acho que da parte de procedimentos que eu queria conversar era isso. Depois, no meu próximo tópico, com relação aos problemas mais comuns e também do mercado de peças, eu vou mostrar mais alguns itens aqui. Será que o Jardim voltou lá? Sim, estou aqui. Comunicação? Então vamos lá, Jardim. Enfim, como falando dos padrões que a gente aplica, né? Nós somos uma concessionária Fiat. Então, como concessionária, nós temos uma série de obrigações a cumprir dentro do padrão aí da Fiat. Nós somos a única concessionária que não vende carro. Nós somos a única concessionária que é só serviço, né? Isso é um privilégio, inclusive. E a gente, quando os carros chegam, nós encapamos os carros, né? Passa o plástico no volante, põe o banco. No banco tem o plástico, a lavagem de câmbio e tudo. Eu tô com medo eu ia mostrar para vocês um carro que tá desse jeito, mas eu tô com medo de ficar mexendo no celular e cair de novo. E é feito, mas não tem jeito, vou ter que mostrar, né? E é feito deixa eu mudar aqui para o lado de lá. E é feito o que a gente chama de OS, né? Uma ordem de serviço, né? Então aqui, por exemplo, esse carrinho aqui chegou, deixa eu mostrar para o lado de cá, os carros são todos encapados, né? E no nosso caso eles são identificados como o pátio não é grande, mas é pequeno. Tem uma identificação do que é o número da OS, tá vendo? E dentro dessas OS, deixa eu mostrar uma Alfa aqui, não é bobagem, mostrando um Fiat. Dentro dessas OS, o dono que deve estar nos vendo, me perdoe aqui, mas vou tampar seu nome, embora todo mundo já saiba quem é. Dentro dessas OS existem todas as necessidades que o carro tem. Nesse caso aqui é regular carburador. Então, é feito aqui atrás, quando é feita a descrição dos serviços, a gente coloca peça, mão de obra, prazo, e isso tudo é apresentado para o cliente aprovar ou não o serviço, negociar, enfim. Depois disso, o controle todo é feito naquele quadro lá, que eu vou chegar lá perto, é um negócio muito simples que a gente faz aqui. As cores são por dia, né? E aí você tem desde a recepção, o que o produtivo está fazendo, o orçamento se o cliente está aprovando ou não, se está liberado, enfim, tem toda uma programação aí para poder entregar o carro para o cliente e ter todas as verificações, né? Depois eu vou falar sobre higienização no último tópico, que é as oficinas em tempo de Covid. Então agora acho que passa para o Beto, não é isso? Isso, sou eu. Então eu vou falar agora de diagnóstico, que é uma das coisas bem complicadas e essenciais. Por que eu vou falar em diagnóstico? Quando o carro chega, o cliente reclama do defeito, do inconveniente, e a gente presta muita atenção no que o cliente está falando. Então a gente precisa de muita clareza de todos os detalhes do que foi feito anteriormente, por onde esse carro passou, quem foi o profissional anterior. Por quê? Cada detalhe é importante para a gente atacar no ponto certo.
e não ficar com aquela coisa de vai trocando peça, troca peça, até que resolve. Então, eu particularmente sempre faço o diagnóstico, nem que eu demorar 1 semana, 2 semanas, mas eu tenho que fazer o diagnóstico e informar o cliente que tem que substituir tal peça por conta do defeito. Não juntar um montante de coisa e falar, vamos trocar tudo isso que vai dar certo. Que nem sabemos que se vai dar certo. Então, o cliente chegar e passar informações verdadeiras para nós, oficinas, isso é muito importante para um diagnóstico bem feito. E, claro, que o orçamento também, você otimiza ele, porque vai trocar a peça que tem defeito, não exatamente um montante de coisa. Agora, o que for preventivo, a gente informa o cliente e faz. O Dib comentou de substituição de óleo de motor, por exemplo, depois ele frisa mais alguma coisa. A periodicidade da troca desse óleo, 5.000 quilômetros, isso, Dib? Você costuma fazer aí? Eu estendo entre 5 e 7, dependendo do uso do cliente. Fica mais ou menos dentro desse prazo. Perímetro urbano, acho que em São Paulo, eu vou falar 5.000 quilômetros, eu acho que até é demais. Porque eu acho que deveria ser contado por tempo isso, não por quilometragem. Porque você, em São Paulo, para rodar 18 quilômetros, vamos falar que demora 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas, o carro ligado. Se for contar 18 quilômetros, quanto tempo dá isso? Agora, se eu for juntar 5.000 quilômetros só em perímetro urbano com um trajeto desse, vai muito além do que, acho que o especificado. Então, 5.000 quilômetros, acho que para substituição de óleo aí, acho que em São Paulo, vamos falar assim. Agora, para quem usa muito estrada, é tranquilo. E trocar óleo e filtro de óleo sempre. Não dá mais para fazer o que fazíamos antes, troca um intervalo, um sim ou não, filtro de óleo. Hoje a qualidade do óleo melhorou muito, porém a qualidade do combustível cada vez pior. Então as pessoas precisam se atentar nisso, porque o combustível entra em contato com o óleo e diminui a viscosidade. E para você ter... Eu ia falar, tem um tópico também que é de ferramentas, mas para eu falar de diagnóstico, eu preciso falar de ferramenta também. Então eu já vou fazer os dois já de uma vez. A gente precisa de boas ferramentas para fazer o diagnóstico. Um bom scanner, que nem sempre é o salvador da pátria. As pessoas falam, só passar o aparelho que já resolve. Não é bem assim. Você precisa interpretar o que ali o aparelho está dizendo. Tem uma conversa entre os dois e o carro. Então, as pessoas precisam atentar muito com isso. E o cliente, quando tiver tempo, participar disso também, dessa operação de diagnóstico junto com o mecânico para conhecer o carro para alguma eventualidade. Isso é legal. Então eu tenho aqui algumas ferramentas que dá sempre muita confusão. São essas aqui que usa no 145, 155, 156, 147. Não é igual a do Maré 1.8. Então muita gente confunde, acerta os sincronismos da correia com o da Maré 1.8, que é esse aqui, ó. São diferentes, que é o 65, 60, 35, 383. Esse é Maré 1.8. Tem até a numeração, não sei se vocês conseguem enxergar aí. E esse aqui, que é diferente para um 56 linha Alfa Romeo. Então as pessoas confundem muito isso. O 64, 24 nem se fala. Se não tiver o gabarito, é quase impossível de fazer a substituição da correia sem as ferramentas corretas. Tem um modo, sim, tem identificações do comando, é uma coisa muito específica, dá para fazer, numa emergência, a gente troca. Então, eu pego muita coisa aqui na oficina que vem de fora por falta de ferramentas específicas. Aqui eu tenho um scanner, Examiner, que eu uso. Sem esse cara aqui, assim, é quase impossível trabalhar. Isso aqui me ajuda muito em fazer um diagnóstico perfeito, preciso. Então, eu preciso desse cara aqui. Aqui temos o teste de bateria, também. É uma coisa que hoje é imprescindível, ter uma boa carga de bateria.
que é o que ocasiona muitos defeitos, e às vezes é só a bateria, e ocasiona muito problema. Então a gente tem que ficar atento. Então tem que ter testes, ser conciso no que vai falar, ter propriedade para dizer, ó, afirmar, tem que trocar isso, tal coisa aqui. Isso é bacana de fazer. Outra coisa importante também, quando o carro entra para fazer, vamos supor, um serviço um pouco mais demorado, tem esse equipamento que ele consegue manter ali uma certa amperagem ainda da bateria. Então eu conecto ali e deixo para não desconfigurar isso, mas nos carros mais modernos, né? Para não desconfigurar o rádio, algum outro sistema de portas, enfim. Hoje tem a eletrônica embarcada dos carros, está muito grande, né? Então eu uso também isso aqui. Para quem não conhece, tem esse velho cara aqui, ó. Isso aqui era o Lancia, que usávamos lá em 92, 93. Esse cara aqui era com cartucho ainda, parecido com aquela coisa do videogame Atari. E tem alguma coisa para colocar, Dib, com relação a diagnóstico? Deixa eu só, Beto, Vai cair, né, a conexão? vai cair a conexão. A gente tem mais uns 20 segundos, tá bom? Dessa vez o Zoom não estendeu a nossa reunião. Então todo mundo vai ser desconectado. Usem o mesmo link para conectar novamente na reunião e seguir a partir daí, tá bom? Pode cair a qualquer momento, certo?